Sabemos que em vários episódios de desenhos e séries infantis tratam de temas, digamos que difíceis para explicar a uma criança. Bosque dos Vinténs é um exemplo bom disso, mas em alguns casos eles nos pegaram de surpresa com episódios pesados que nos deixaram bem angustiados. Fala pessoal, aqui é a Nostalgia, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje eu vim aqui com uma série de vídeos, momentos mais tristes e pesados de séries e desenhos da TV Cultura. Já deixa o seu like, confirma a sua inscrição e bora para o vídeo. A gente nunca tá preparado para lidar com episódios assim quando a série sempre conta com episódios leves. E aqui eu estou falando da série Cocoricó, mais precisamente do episódio Amigo é para se guardar, lançado em 2005. Aqui eu peguei um resumo disponibilizado já no site da TV Cultura, beleza? Bom, nesse episódio o Júlio ele entra em seu quarto e faz uma redação contando como é bom ter um cachorro. Enquanto isso, Lilica e Caco brincam com ele pela fazenda. Mindinho, que é o cachorro, apronta umas bagunças na cozinha e todos saem correndo brincando atrás dele. Só que ele escapa pela porteira e acaba sendo atropelado por um carro que passava. O motorista, preocupado, vai buscar um veterinário e Júlio e seus amigos ficam cuidando de Mindinho, passando remédio e ficando ao lado dele. Então chega o veterinário e faz o que deve. Só que depois de algum tempo, Mindinho não resiste e acaba falecendo. Mindinho, você dormiu bem, Mindinho? Mindinho? Ele não vai acordar. Olha, você tá dizendo que o Mindinho... o Mindinho morreu. Mindinho! Ai, calma, Lilica. Júlio, você já... Todos choram e organizam aí um enterro dele. E por fim, ficam todos tristes, sentados sob a árvore, lembrando do amigo que se foi. O mais pesado que eu achei nesse episódio é que eles veem o acidente e o Júlio ainda carrega o cachorro praticamente falecendo nos braços, além de mostrar o sofrimento do cachorro. Isso foi algo que me chocou bastante assistindo esse episódio. E o Júlio acorda no dia seguinte ao lado do cachorro já morto. E eles mesmos, que são aí crianças, realizaram um enterro ao som de uma música triste. Eu sei que no fundo criaram esse episódio para fazer a criança entender a respeito da morte, do processo de luto, mas não deixa aí de ser um episódio pesado. No episódio do Castelo Rá-Tim-Bum, intitulado de Asas, as crianças encontram um passarinho ferido e passam a cuidar do bichinho. E apesar do passarinho até apresentar uma melhora, ele não consegue sobreviver no final, deixando todos tristes e devastados. O que aconteceu com ele? Eu acho que ele não tá respirando. Olha, a gente tem que fazer alguma coisa. Não há nada mais o que fazer. O Zezé... morreu. Por quê? Porque ele parou de respirar, o coraçãozinho dele parou de bater. Por quê? Ele morreu, Zequinha. A morte do passarinho é abordada com bastante simplicidade e sinceridade, já que o público-alvo do programa eram crianças de 6 a 8 anos. Claro que no final fizeram algo mais bonitinho para não traumatizar tanto assim, mas não deixa de ser triste. Ainda mais quando tá essa cena que tá todo mundo em frente à porta do castelo e tá aquele céu todo avermelhado e todo mundo angustiado e triste. Eu acho que essa cena me marcou muito na minha infância. Eu acho que boa parte aqui das pessoas se lembram da série Ilha Rá-Tim-Bum. Eu amava essa série, eu assistia ela inteira, assistia as reprises, e vocês que assistiram a série se lembram aí do personagem Solek, que é um ser típico da Ilha Rá-Tim-Bum, que é metade lagarto e metade humano. E além de tudo, ele era o último da sua espécie. Só que no final da série, o Solek, ele havia sido atingido por Zabumba, no episódio Pela Bondade, Beleza e Verdade. Assim, ele foi levado para a árvore cair, e os 5 jovens tentaram o socorrer, mas sem sucesso. E esse pra mim foi um dos momentos mais tristes e também mais lembrados de Ilha Rá-Tim-Bum. Como essa chamada funciona? Essa pessoa tá assim. Solek. Eu tava esperando só pra dar um tchauzão.
Pra mim, foi um dos primeiros plot twists tristes da infância de quem acompanhava aí a TV Cultura. Fora que a cena toda do Solek morrendo é algo assim bem comovente, ainda mais pra uma criança. Não tem aqui como não mencionar o Babar, que foi aí um dos melhores desenhos que a TV Cultura já exibiu, na minha opinião. Aqui eu estou falando mais precisamente do episódio Os Primeiros Passos de Babar. Nesse episódio é o conto clássico aí do início da vida do Babar com a sua mãe e todos os outros elefantes da selva, e como sua vida é destruída quando um caçador mata sua mãe e assim ele deve lidar com todas as responsabilidades e problemas sozinho. Protejam as crianças, salvem a manada, salvem a família! Mamãe! Cornelius, você viu minha mãe? Venha comigo, Babar. Essa cena do Babar também me marcou muito. Eu achava assim algo bem impactante. Lembra bastante, né, o filme Bambi, quando a mãe do Bambi acaba morrendo, mas eu não sei, no Babar parece que fica algo ainda mais triste, algo mais melancólico. Talvez por conta da narrativa, não sei, né? Mas pelo menos pra mim é essa a sensação que passa. Agora, esse episódio que eu vou falar, eu vou colocar aqui como um bônus, tá bom? Porque eu não sei se essa temporada de Arthur foi ao ar no Brasil ou não, tá? Eu não sei se a TV Cultura chegou a exibir essa temporada. Se vocês souberem melhor, pode comentar aqui embaixo. Então eu vou deixar esse episódio aqui como um bônus pra vocês. Aqui eu estou falando do episódio A Grande McGrady. Quando a senhora McGrady, a cozinheira simpática da escola, é diagnosticada com câncer, Arthur e seus amigos se comportam aí de uma maneira diferente com as notícias. Arthur e DW correm para o lado dela com muita canja de galinha e bichos de pelúcia. Já a Muffy, ela tenta fingir que nada em sua vida mudou. E a Francine, ela fica tão chateada que não consegue nem visitar a senhora McGrady. Só que felizmente, né, no episódio, ela não morre, ela consegue voltar aí a trabalhar na escola para a alegria das crianças, mas ainda assim ela tem que conviver com um câncer, o que deixa aí o episódio triste, né? E é um episódio que eles tratam aí de um tema pesado para uma criança, além de lidar com a possibilidade de perder alguém querido para essa doença. E se você analisa bem nesse episódio, cada criança tem uma forma de lidar com o medo de perder a pessoa querida. Então, uma das personagens finge que tá tudo bem, mas ela sabe que não tá tudo bem. Os outros demonstram uma preocupação muito grande, porque tem um medo muito grande de perder ela. E também tem a personagem que ela fica com tanto medo, mas tanto medo, que ela não consegue nem visitar a pessoa. E eu acho legal isso porque mostram medos reais das crianças. Esse episódio ele é importante também porque ele mostra que de repente cada pessoa, cada criança vai lidar com essas situações de uma maneira diferente, mas não significa que não esteja sendo doloroso para elas. Então eu sei que apesar de ser aí um episódio pesado para a série, é um episódio também importante. Antes de eu resumir aqui esse episódio da Mena, Diga Não ao DOT, eu preciso dar uma rápida explicação de como funciona o DOT na Índia. Porque de repente tem alguém aqui no canal que não sabe como funciona, ou não sabe, né, as consequências sombrias por trás do DOT. Então, de acordo aqui com o site da DW, eu não sei falar aqui o nome certinho em alemão, então vai ficar assim mesmo. A antiga tradição do DOT ainda é generalizada na Índia, embora seja ilegal desde 1961, e há bons motivos para a proibição. Cada vez mais, as disputas em torno da prática resultam em episódios de violência física, de pessoas tirando as vidas de outras pessoas, ou de pessoas acabando com a sua própria vida. A tradição é secular na Índia. A família da noiva dota a filha com ouro, joias e outros objetos preciosos. Tradicionalmente, esse dote permitia que a jovem esposa tivesse um status reconhecido dentro da família do noivo, e também conferindo-lhe um certo respaldo financeiro em caso de emergência. A família da noiva passou a pagar o dote diretamente à família do noivo, primeiramente para cobrir aí os custos do casamento, e mais tarde esse pagamento se transformou cada vez mais numa fonte de renda. Só que os pagamentos do dote são muitas vezes um enorme fardo para a família da noiva. Por isso, um número crescente de famílias prefere aí ter filhos homens, tendendo a negligenciar as filhas. Em alguns estados indianos,
pequenos vilarejos, tem gente que chega a tirar a vida das meninas após o nascimento. Porque, se não me engano, na Índia tem uma lei que você não consegue ver o sexo do bebê na ultrassom, acho que não pode ser revelado, alguma coisa assim. Então, quando nasce e eles veem que é uma menina, tem gente que fica, eu não quero esse fardo pra mim, e faz algo terrível, que é tirar a vida desse bebê, que mal chegou ao mundo, né? Além disso, no contexto de disputa por dotes, milhares delas são expulsas, violentadas, perseguidas ou até mesmo queimadas todos os anos. E por esse motivo, a prática do dote ela é ilegal na Índia desde 1961. Só que ainda assim, né, isso tá enraizado na cultura local, e então tem muitos vilarejos, tem ainda locais na Índia, onde eles ainda fazem essa prática, por mais que seja ilegal. E é aí que mora o problema. Então o episódio da Meena começa assim. A Meena, ela tá andando na rua quando ela vê um homem saindo do ônibus. E o homem tava segurando um radinho com ele, tava vestindo aí uma camiseta colorida, tudo mais. As crianças, elas acabam rindo dele, começam a segui-lo. E aí o pai do homem também estava presente, que repreendeu aí as crianças e as mandou embora. Aí no dia seguinte, a Meena, ela foi visitar a sua amiga Tara, que estava triste porque o seu pai estava organizando seu casamento, já que ela tem 18 anos, né? Isso também é um outro problema, porque em alguns vilarejos ainda tem essa coisa, né? Tem 18 anos, já tem que casar, já tem que montar família, e aí meio que fica essa coisa forçada, e isso também é um problema. Daí a Meena olhou pela janela e viu que o noivo é o mesmo homem engraçado, o mesmo homem de camisa colorida, do radinho, e a Tara não quer se casar com ele, porque eles estão exigindo aí uma enorme quantia de dinheiro para os seus pais. Eles pediram aí uma bicicleta e 20 mil rúpias. Eu sei, né, que para muitos isso pode ser nada, mas lá na história da Meena, eles moravam num vilarejo pequeno, então isso para eles significava muita coisa. E a família da Tara não tem como pagar tanto dinheiro assim. Então, depois de voltar para casa, Meena e Michu contaram aí aos pais e à avó o que ouviram. O Raju, que é o irmão da Meena, ele declarou que quando for trabalhar e se casar, nunca pedirá um dote. Já a Meena também disse que não quer que seus pais deem dote quando ela crescer. A mãe da Meena então diz que se todos se recusam a receber e dar dote, então a sociedade pode mudar. O Michu, ele estava se juntando a eles, dizendo diga não ao dote. E isso deu a Meena uma ideia impertinente de enviar essa mensagem usando o Michu. Então o Michu, ele voou até a casa do lojista repetindo a frase, mas o homem junto com seu pai e seu tio, que era o lojista, riu de Michu e simplesmente, né, não deu a mínima pro papagaio. Então eles continuaram a conversa, só que eles não perceberam que o Michu, ele estava ouvindo tudo e também lembrava tudo. Então depois que o Michu, ele volta pro quintal, a Meena perguntou o que ele ouviu lá, e aí ele disse, bicicleta agora, moto depois. Então eles entenderam que a família da Tara estava em perigo, e a festa do noivo vai levar a família à falência. Aí a Meena, o Raju e o Michu correram para a casa de Tara para informá-los. E depois de ouvir tudo, os pais da Tara decidiram recusar a família do noivo. Eles informaram o chefe da aldeia sobre isso para alertar outras famílias sobre essas pessoas gananciosas. No dia seguinte, o pai da Tara recusou a proposta de casamento ao noivo e eles pensaram em procurar uma noiva em todas as outras casas. Só que aí, né, ninguém aceitou. E aí termina com aquela musiquinha do Diga Não ao Dote, que se você assistiu Meena na época, eu tenho certeza que isso ficou gravado na sua cabeça, porque na minha tá até hoje. E aí eu senti que esse episódio conseguiu tratar aí com leveza de um tema que é bem pesado, como eu já expliquei aqui pra vocês. Esse vídeo aqui vai ter parte 2, ok? Então se você se lembra de mais alguma coisa e quiser comentar aqui, pode comentar. Ou se você quiser comentar a respeito desses episódios aqui, pode comentar também. É isso, eu vejo vocês na próxima e tchau, tchau!